Olá, eu sou o Vitor Gamboa, bem-vindos a este vídeo. Nos últimos dois vídeos estivemos a ver como construir aqui esta função, esta mega fórmula com a função contar se, com a função se.erro e com a função indireto. Portanto, estivemos a ver aqui, temos aqui no nosso canal do YouTube os dois vídeos que faziam parte, que ensinavam como construir então esta mega fórmula com referências de estrutura, com a função se.erro, usando caracteres universais aqui nesta terceira fórmula, portanto usando o asterisco para encontrar os anulados dentro de um texto, digamos assim. Neste vídeo vamos ver como construir esta lista de validação dinâmica através de uma tabela do Excel. É mais uma utilidade da função indireto. Existem muitas utilidades desta função, iremos depois ver outras utilidades mais para a frente noutros vídeos. Esta é das mais importantes, porque permite-nos fazer aqui uma lista de validação completamente dinâmica que se vai ajustar conforme os dados da tabela. Portanto, se eu aqui for a esta aplicação e escolher outra entidade, neste caso só tenho aqui uma, mas se escolher outra, ele vai carregar os dados históricos e automaticamente nesta lista vai aparecer a quantidade de itens, digamos assim, que aparecem aqui nesta tabela que aqui está. Portanto, esta tabela depois é constituída através de procedimentos VBA, que a cada vez que mudamos aqui de contribuinte, portanto, eu vou encolher aqui esta barra de fórmulas, portanto, a cada vez que mudamos aqui de contribuinte, ele vai criar uma tabela de fornecedores únicos e vai fazê-los cair aqui nesta tabela. Depois, a partir daqui, nós temos no painel esta lista de validação dinâmica, que é uma lista como outra qualquer. Portanto, é isso que nós vamos aprender a fazer e quem usa tabelas do Excel e para fazer este tipo de procedimentos é o procedimento mais aconselhável. Então, eu vou eliminar aqui, vou fazer aqui dados, validação, limpar tudo. Ok. Pronto, e agora já não temos validação e vamos então construir a nossa validação. Portanto, teríamos que ir aqui a validação, validação de dados, lista. E aqui, normalmente, vocês iriam colocar uma referência. Por exemplo, chegavam aqui, colocavam este intervalo, pronto, e faziam isto e ficava a lista de validação feita. Neste caso, nós não vamos fazer o processo normal de criar uma lista de validação. Portanto, eu vou tirar este intervalo, ok? Vamos aqui à nossa tabela, colocamos aqui numa célula qualquer e vamos retirar aqui o nome, vamos fazer aqui um copy, Ctrl C, do nome da nossa tabela. E agora numa célula qualquer, fazemos isto, igual a indireto, nossa tabela, mas nós para fazermos uma lista de validação não podemos fazer referência à tabela toda, reparem que ela está toda selecionada, ok? Nós só podemos fazer referência a um dos campos. Portanto, será, neste caso, o campo lista de fornecedores. Então, abrimos o parênteses reto para escolhermos na nossa tabela qual é o campo a que queremos fazer referência. Lista de fornecedores. E fechamos parênteses reto. Neste caso, como estamos com a função indireto, vamos ter que colocar isto, que é realmente uma referência, em texto. Para que, indiretamente, a função indireto transforme aquilo que indiretamente é uma referência numa referência, por isso é que chama a função indireto. É daí que vem o nome indireto. Portanto, indiretamente, ela transforma um texto que indiretamente é uma referência e passa a torná-lo numa referência diretamente, digamos assim. É um bocado aqui um trocadilho complicado, mas é mesmo assim, por isso é que se chama uma função indireto, ok? Vamos fechar, então, a nossa função indireto e agora reparem que dá um valor. Isto é normal porque esta célula não vai ficar aqui. Portanto, eu só coloquei aqui nesta célula para construirmos a nossa função indireta. Agora, vamos copiar esta função indireto. Copiar ou Ctrl X. Ok? Podiam fazer o Ctrl X. Mas eu vou copiar para o caso de correr mal. Já ficamos aqui novamente com a função indireto. E agora é que vamos aqui ao nosso painel. E na nossa célula vamos a dados, validação, lista. E colamos aqui a nossa função indireto. Ok. E agora reparem como já aparece aqui os dados da nossa tabela. Porquê? Porque nós, com a função indireto, indiretamente fomos buscar a referência da tabela junto com o campo que nós queremos, onde nós temos os nossos dados,
e transformamos isto numa referência. Por isso é que aqui ele reconhece e coloca aqui os dados na lista, ok? E agora, qual é a vantagem de usarmos este processo para nos referenciarmos a uma lista para uma lista dinâmica? A vantagem é esta. Para já, usando as tabelas do Excel, automaticamente nós vamos ter aqui intervalos dinâmicos. Então, para demonstrar isso, eu vou fazer isto. Vou chegar aqui ao final da tabela. Vou apagar aqui algumas linhas. Vou deixar só aqui algumas linhas. Ok, pronto, assim, neste caso. Vou eliminar. E agora, reparem, ao eliminar estes dados, na nossa lista, aqui, só temos o todos, fornecedor 1, 10, 11 e 12. Ok? Portanto, ele auto-adapta-se ao tamanho do nosso intervalo na nossa tabela. Vamos voltar aqui outra vez à nossa tabela. E agora, eu vou fazer aqui um copy-paste para baixo. Reparem, vamos acrescentar aqui mais fornecedores. E agora reparem como na nossa lista vamos ter até ao fornecedor 22. Portanto, vamos aqui a painel e reparem, basta clicar aqui e vamos ter até ao fornecedor 22. Ok? É muito simples usar tabelas do Excel para fazer pequenas listas, até inclusive alimentadas manualmente, porque depois, se vocês fizerem referência através da função indireto, nós vamos ter aqui um intervalo dinâmico que se auto-adapta ao tamanho do nosso intervalo. E escusamos-nos de preocupar com mais nada. E temos assim, digamos, um procedimento fiável para nos dar uma lista completa e que sabemos que todos os dados nesta lista, vão estar corretos. E então, se gostaram, cliquem em gosto, aqui no YouTube, no Facebook, partilhem e já sabem, não existem missões impossíveis no Excel. Vemo-nos num próximo vídeo.